Bom, pessoal, hoje vamos mais uma aula de física, como de costume, frente 1. O assunto de hoje será movimento uniformemente variado e vamos começar. Aqui. Sistema Internacional de Unidades. O que nós temos de novo aqui? Hoje coloquei destacado aqui a aceleração média e a sua unidade, que é metro por segundo ao quadrado. E é isso que caracteriza o movimento uniformemente variado, o MOVE, porque é ela que alterará a velocidade. É ela que deixará de ser o mu, né, que vimos semana passada. Ela que conseguirá nos dar velocidade e nos tirar velocidade. É o que chega mais próximo da nossa realidade, né? Ninguém anda numa pista a sempre uma velocidade constante. Sempre variamos, aceleramos, freamos, paramos em um sinaleiro, aceleramos de novo. Então, é sempre chegando mais próximo, né? E por que o variado? O variado, como falei, é devido à aceleração. Lembra no módulo passado, vimos que a aceleração era zero, ela não existia, o que fazia com que a velocidade ficasse constante. Então, a única coisa que variava era o tempo e o espaço. Aqui não, o tempo varia, o espaço varia, a velocidade também varia. Como podemos ver aqui, ó, a tabelinha, a velocidade vai de 10, ela passa para 20, com a mesma variação do tempo. Então, nós vemos que há grandeza aqui que pode alterar essa velocidade, né? E que utiliza a velocidade e o tempo, né? E como com aquela tabelinha que podemos determinar? Nós concluímos que a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, desculpa, variamos 10 metros por segundo. Variamos 10, aumentamos 10 em nossa unidade de velocidade. Então, variou um fator constante, sempre 10. A cada segundo vai somando 10 na velocidade. Um exemplo, não, nunca vai ser, né, nem sempre vai ser 10. Ali é só o exemplo. Então, se ele aumentou de 10 em 10, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, utilizando a lógica, claro, nós podemos utilizar a velocidade, uma fórmula, mas utilizando a lógica de uma tabelinha, de alguns dados, nós podemos introduzir o que é aceleração. Portanto, se tem aceleração, é move. E como determinamos a aceleração? Agora chegamos na realidade dos vestibulares, né? Aqui temos a aceleração e a sua fórmula é a variação, como aprendemos semana passada, dividido pela variação do tempo. E essa variação é sempre o final menos o inicial, como aprendemos. E aqui não é diferente, então ficamos com a velocidade inicial, final, menos a inicial, e o tempo é a mesma coisa. Aqui tem uma demonstraçãozinha da unidade de metros por segundo ao quadrado. Por que é metros por segundo ao quadrado? É bem válido para podermos raciocinar melhor, né? E vamos para o próximo. Aqui começamos com a primeira fórmula. Esta fórmula é a função horária da velocidade. E ela é uma derivação daquela que acabamos de ver, que é a aceleração média. Então, aqui deixamos em forma de equação, para ficar mais fácil de resolvermos os probleminhas, né? Porque a gente consegue visualizar todos os termos em uma única linha. Então, aqui tem a demonstração de como atingimos ela, como chegamos nela. Então, aqui tem a demonstraçãozinha, bem simples, é só isolar a velocidade final e obtemos a função horária da velocidade. Aqui tem um gráficozinho, dois gráficos, né, que eu peguei de um livro. Tem o livro, é o Moderna Plus de Física, muito bom por sinal. E aqui nós conseguimos exemplificar a questão do movimento. Aqui nós veremos mais para o final da aula, o movimento. Então, aí vocês vão entender melhor. Aqui nós temos a velocidade, velocidade pelo tempo, e vemos que a velocidade vem diminuindo. Então ela vem perdendo velocidade, então a aceleração vem tirando velocidade. Há um fator constante, por isso que é uma reta, até ele frear. Então ele retoma, só que no sentido ao contrário, né? Porque como vimos semana passada, o movimento retardado ele é o retrógrado, não retardado. O retrógrado ele volta na pista, então ele está em outro sentido, então a velocidade fica negativa. Aqui é o oposto do que está aqui. Ele estava vindo na pista, atingiu o marco zero, ele freou, claro, e atingiu o marco zero da pista e continuou acelerando. Então ele mudou de sentido, vamos dizer assim, né? E aqui temos aquela tabela em forma de gráfico. Então vemos que em 10 metros por segundo, em 1 segundo, 20 metros por segundo em 2 segundos e assim por diante.
aqui é uma forma de gráfico. E como todo gráfico na física, nós podemos tirar alguns macetes. E aqui será outro triângulo retângulo. Aqui podemos ver, destaquei para vocês, outro triângulo retângulo e com base 4 e altura 40. E o que podemos achar com a área desse gráfico, né? Com a área desse triângulo, claro. Sempre quando for multiplicar eixos, por exemplo, tem uma unidade de velocidade e tempo. Velocidade vezes tempo, nós descobrimos o quê? Nós descobrimos, como na fórmula de semana passada, descobrimos o ΔS. E aqui não é diferente, vamos descobrir a distância, a variação do espaço dele, quanto ele percorreu. E aqui 40 vezes 4, dividido por 2, temos aqui 80 metros percorridos. Então, enquanto ele aumentava a velocidade, ele, percorrendo o tempo, ele andou 80 metros, certo? E vamos a outra fórmula. Aqui temos a função horária do espaço. Aqui nós conseguimos acrescentar a outra variável que é o espaço. Então nós temos aceleração, tempo, velocidade e espaço. Então conseguimos trabalhar com bastantes variáveis aqui, né? Se ele te pedir aceleração, te der o espaço, a velocidade inicial e o tempo, você consegue resolver. Aqui nós chamamos de sorvetão, a maioria das pessoas, né? O cursinho, costumamos colocar sorvetão porque os professores de física colocam para conseguir decorar mais fácil, né? E o sorvete é a SHSO mais VT, que é a da semana passada, do movimento uniforme. Aqui temos a cobertura do sorvete, por isso que é sorvetão. Então vamos a um exemplo prático. Um motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora. Prestamos atenção aqui que ele deu para a gente em km por hora. E vemos que aqui está em metro. Já vimos que temos que converter unidades, mas seguimos. Quando avista a placa a uma velocidade de 108 km, quando avista a placa de pare. Então ele está a 108 km por hora e avista uma placa de pare. Neste momento ele aciona os freios, ocorre uma desaceleração constante e o carro leva um tempo de 3 segundos para parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total vamos à resolução. Aqui eu resolvi para vocês à mão e coloquei a foto aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês, né? E vemos aqui que aqui tem a conversão de unidade, né? Que aprendemos semana passada. Dividimos 108 km por hora, 108 km por hora, dividimos por 3,6, obtemos 30 metros por segundo quadrado. Quadrado não, desculpa, metros por segundo. Então nós vemos aqui que tinha a placa de pare. Ele passou a 30 metros por segundo. Depois de 3 segundos transcorridos, ele chegou à velocidade zero. Então temos a velocidade final, que é 0 metros por segundo, e a inicial 30 metros por segundo. E temos o tempo 3 metros por segundo. Então vamos utilizar qual fórmula? Precisamos achar o espaço, nós temos o tempo, conseguimos descobrir a aceleração também, porque nós temos o tempo e a velocidade. Então vamos colocar na primeira fórmula. Poderia ter colocado na função horária da velocidade também, não teria problema nenhum. Aqui é para ficar mais claro para vocês, que ela pode ser usada também. Então colocamos a velocidade final, a velocidade inicial, dividimos pelo tempo e obtemos a aceleração de menos 10 metros por segundo, porque ele está freando. Não se esqueçam disso. Isso aqui que determina o que ela está freando. Isso determina. A aceleração está tirando 10 metros por segundo ao quadrado, está tirando 10 metros por segundo da nossa velocidade inicial, até chegarmos a zero. Então colocamos na fórmula, como queremos descobrir o ΔS, jogamos o SO com o sinal trocado, negativo aqui. Então ficamos com ΔS, aí ficamos com uma nova fórmula. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Assim, substituímos os termos, obtemos a velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, vezes o tempo, 3, mais, entre parênteses, claro, menos o 10, que é a velocidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui obtemos que o ΔS é 90 menos, trocamos o sinal aqui, né? Menos 10 vezes 9 dividido por 2 e obtemos, resolvendo os cálculos matemáticos, obtemos que o ΔS é 45 metros. Simples. E sempre vai girar em torno disso, tá? Nada muito fora. Pode acrescentar uma outra fórmula aqui no meio, mas a base de tudo está nesse exercício. Então, obtemos aqui, como resposta, 45 metros, certo? E, como eu já havia dito, podemos lembrar do SU agora, do MU, SU. MU, aqui vai sempre aparecer esse termo. Vocês têm que ter esse termo em mente,
sempre raciocinar quando ele te der a equação. Aqui nós vemos o quê? Que ele saiu do marco zero da pista, porque aqui não temos um número sozinho, né? Não temos um número sem multiplicar uma variável. Então vemos que é zero. Então SO é igual a zero. Opa, igual a zero. E vemos o que? Temos o VO, o V0, multiplicando o T. Então aqui temos o 30 multiplicando o T. Então o V0 equivale a 30 metros por segundo. Aqui lembrando que sempre é... Ou ele vai te dizer, mas é sempre nesse I. E temos aqui o menos 5 T ao quadrado. Então esse número ele foi dividido por 2 e ele é negativo. Então multiplica esse número por 2 e obtemos menos 10, certo? Então nós vemos que a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Então sempre que tivermos isso em mente e analisarmos uma equação que eles nos der, nós podemos encontrar algumas constantes, né? Alguns dados, né? Vamos para a próxima equação. A equação agora é de Torricelli. Essa é muito importante porque ela não possui na sua equação a variável tempo. Então, é sempre bom quando o exercício nos der a velocidade, o espaço, podemos obter a aceleração ou vice-versa. Nós podemos utilizar ela de uma forma bem simples, né? Sem ter que achar o tempo, de uma forma bem mais prática. Vamos a um exemplo. Um carro com velocidade de 72 km, carro com velocidade de 72 km por hora é freado com uma aceleração constante, contrária ao movimento de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele te deu a dica, ele te deu a aceleração, só que ele disse que freado, né? Então nós chegamos à conclusão que aqui é negativo também, porque ele está freando. Freando é sempre retira a velocidade, né? Então tem que ser negativo. Até parar. Até parar, concluímos o quê? Velocidade final igual a zero. Viu como a interpretação é importante? Com algumas palavrinhas você determina os dados. Ele não precisa dar um número, né? A distância em metros percorrida, então ele nos quer a distância em metros, então temos que converter. Percorrida pelo carro desde o instante da aplicação dos freios até parar, vale? Ele deu de novo, ele ressalta até parar. Então vamos à resolução. Aqui nós fizemos a conversão e obtivemos 20 metros por segundo. A aceleração pode vir como alfa também, tá, pessoal? Então aqui alfa é 10 metros por segundo, foi o que ele me disse, e a velocidade final é zero. Então colocamos no Torricelli, vimos que não temos o tempo, claro, né? E queremos a variação do espaço. Colocamos o que? Velocidade final é igual a zero, levamos ao quadrado, fica zero, igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10 vezes a variável que queremos. Realizando a equação, descobrimos que o espaço percorrido até ele chegar à velocidade zero ou até ele parar é 20 metros. Então, marcando com a resposta, chegamos em 20 metros. Certo? Simples, é a aplicação da fórmula. Não tem muito segredo. E agora vamos a uma variação do MOVE, que é queda livre e lançamento vertical. Ambos se complementam, mas há uma simples variação entre eles, que determina tudo. O que varia da queda livre e lançamento vertical é como seria a aceleração e frenagem. Aqui, quando lançamos em queda livre, nós estamos a aceleração positiva, só que a aceleração também é sempre constante. E é um valor único também, porque é sempre a gravidade da Terra, quando for na Terra, claro. Se mudarmos de planeta, por exemplo, jogar na Lua, esse número vai mudar. Mas como é sempre mais comum ser na Terra, então sempre será por convenção 10 metros por segundo ao quadrado, mas na verdade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas eles sempre vão considerar 10 metros por segundo por causa de cálculo, facilitar, né? Então, como eu disse anteriormente, queda livre, temos aceleração positiva. É como se ele estivesse acelerando. Vai passando o tempo, ele está acelerando, ele está ganhando velocidade. Então, utilizamos como G representação de gravidade e é orientado para baixo, então estamos caindo. E o lançamento vertical é o oposto, estamos jogando para cima, uma bolinha, por exemplo, e a velocidade está sendo consumida. A aceleração está consumindo nossa velocidade, vamos dizer assim, até atingirmos o topo
que a velocidade fica zero, aí temos uma queda livre, certo? E as fórmulas, aqui uma compilação das fórmulas que aprendemos e iremos utilizar. Vocês podem ver em alguns livros ou em alguns outros vídeos que existem umas fórmulas específicas para queda livre e lançamento vertical. Mas, quanto menos coisas tivermos decorado e podemos conciliar outros assuntos, é melhor. Então podemos conciliar a Move com essas fórmulas, não tem problema nenhum. É só saber adaptar as constantes, não, os dados, né? Vamos lá. Aqui uma representação gráfica do que eu expliquei para vocês. Aqui ele está ganhando velocidade, então a aceleração é positiva, então é uma queda livre. No lançamento vertical, a aceleração está em sentido ao contrário. Quando tivermos aula de vetores, vai ficar mais claro para vocês os sentidos aqui, mas aqui já fica um pouco claro para vocês, né? Aqui o sentido positivo é para baixo da aceleração, né? Então, como a velocidade está para cima, então utilizamos como negativo, está ao contrário ao trajeto da aceleração, né? Vamos a um exemplo, claro. Um garoto na sacada do seu apartamento a 20 metros de altura. Podemos utilizar isso como a altura, o ΔS. Deixa cair um biscoito. Quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Então, desprezando a resistência do ar, sempre, né? Aqui nunca trabalhamos com resistência. E adotando 10, como eu disse para vocês, determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Aqui a fórmula, é bom que vocês pausem o vídeo agora e tentem resolver, porque vimos a fórmula anteriormente, utilizando o 20 metros como ΔS, nós podemos chegar a uma conclusão, a aplicação da fórmula. Então vamos à resolução. Com a aplicação de uma simples fórmula, a fórmula que ensinei para vocês do espaço, da variação do espaço, colocamos os dados, que é o que? Ele nos deu o ΔS, que é a altura. Então colocamos 20 é igual a gravidade que é 10, positiva, aqui eu não coloquei nenhum sinal, mas é positivo porque queda livre, está caindo, e queremos o tempo. O 2 é da fórmula, então realizando os cálculos, temos que t ao quadrado é igual a 4, aplicando a raiz, temos que é 2 segundos. E é isso, certo pessoal? Marcando aqui a resposta, temos que é 2 segundos. E é isso. Aqui eu vou mostrar uma variação para vocês. Poderia ser o contrário. O menino poderia estar jogando o biscoito. Então poderia ser, ele quer jogar a uma altura de 20, né? Quer jogar a uma altura de 20. Qual vai ser o tempo para ele atingir? Então o que você tem que fazer? A única coisa, qual o tempo seria, né? A única coisa que você tem que colocar a velocidade igual a zero. Velocidade final igual a zero. A velocidade inicial, ele teria que ter determinado para a gente, né? Porque ele tem que jogar com uma velocidade inicial. E a gravidade, você não poderia esquecer que teria que ser negativo, né? Então essa é uma variação. Você viu como os dois se complementam, né? Um é o oposto do outro. Podemos ver assim também, né? Que é a evolução. E vamos à classificação do movimento. Quando a aceleração é positiva, chamamos ele de acelerado, né? Quando ele está acelerando. E a velocidade dele está positiva, chamamos de progressivo. Então temos uma única palavra, né? Acelerado progressivo. Descobrimos que a velocidade é positiva, e a aceleração é positiva e a velocidade é positiva. E vamos ao próximo. Temos aqui acelerado, descobrimos que a aceleração é positiva, e retrógrado. O que quer dizer essa palavra? Que a velocidade é negativa. Aqui, quando eu vier a palavra retrógrado, é sempre velocidade negativa. Então ele está acelerando no sentido oposto da pista. Vemos que o espaço está sendo variado negativamente, como vimos na aula de movimento uniforme. E agora vamos à aceleração negativa. Quando a aceleração é negativa, chamamos de retardado. Ou seja, estamos freando com uma velocidade inicial positiva. Vamos pensar assim, porque é progressivo. E, como vimos, temos o retardado retrógrado, que ele é ambos negativos. Aqui é outra... Opa, erro de digitação, é este sinal. A velocidade é negativa. Certo? Tem alguns avisos para vocês. Semana passada eu coloquei uma lista de exercícios, porém não foi anexado. Aí uma amiga de vocês, da classe,
colocou o aviso, eu agradeço. E vou estar disponibilizando de uma outra maneira, mas estará lá 10 exercícios para vocês com gabarito embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem no Classroom, tá bom? Aí eu vou responder vocês, mando mensagem. E é isso. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.